Bom dia, bem-vindos ao canal Aprende com o Fernando. O meu nome é Fernando Bento. Neste tutorial tu vais aprender a fazer a tua pintura de uma cara a óleo. Tudo numa única sessão, desde o esboço, à mistura das tintas e à aplicação. É um exercício simples, nós vamos pela simplicidade para que possa ser tu a fazer esta cara. Eu não sou retratista, não tenho a ambição de ser o melhor retratista do mundo. Tenho algumas caras que vou pintando com estilos diferentes. Isso permite-me dar as bases daquilo que tu precisas para fazer a tua cara. Tu só podes melhorar se fizeres as tuas práticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para melhorar tens que fazer muitas. E neste tutorial vais ter a base para dar o primeiro passo. Eu acredito que aquilo que vais aprender aqui é a base para poderes melhorar na tua forma de pintar caras. Por isso, este tutorial é para ti. Vamos começar por pintar a nossa tela com 3 cores de fundo. O amarelo no topo, o vermelho no meio e depois o azul no último terço. Isto vai nos permitir dar à cara que vamos desenhar uma noção de algumas temperaturas, de algumas cores e tons que existem na nossa cara. O amarelo na parte da testa, depois o vermelho, uma cor mais cálida na parte das bochechas, nariz e, por fim, uma cor mais fria, o azul, para a parte do queixo e do pescoço. Vamos limpar para tirar tudo aquilo que são a essência de terpentina, mesmo muito líquida que foi aplicada, para podermos começar a pintar desde já. Está na hora de fazermos o esboço. Vamos fazer um esboço muito draft, muito simples. Não estou muito preocupado, é claro que existe sempre a questão da dimensão. Vamos traçar aqui os elementos básicos que são normais na definição das caras, os olhos e as sobrancelhas em cima e depois a meio a linha do nariz e entre a linha do nariz e o queixo a linha da boca, o lábio inferior e os lábios e a linha dos lábios superior. Depois vamos também criar aqui o pescoço e a parte dos ombros. Vamos utilizar assim como uma referência, não estou a ver, a rapariga do brinco de pérola e é essa a posição que está. Vamos aproveitar ainda este azul que eu utilizei para fazer o esboço para sombrear. Portanto, sabemos a indicação da luz, de onde vem a luz, sombreamos o lado que fica escondido e depois também damos aqui um tonzinho com esta mesma cor nos olhos e por baixo do nariz e também no lábio superior. Vemos já aquilo que será a inclinação do nariz, sombreando também o lado que fica do lado oposto à luz. Como vos disse, vamos utilizar aqui como base a rapariga do brinco de pérola e vamos colocar aqui o turbante, o famoso turbante azul. Vamos fazê-lo sem qualquer preocupação no esboço, só para fazer ficar com essa referência. Vamos começar então a nossa pintura. Colocar uma boa camada de branco. Eu começo com o branco sempre. É mais fácil colocar o branco e depois ir juntando lentamente ou devagarinho as pinturas do que começar com a cor mais forte e depois tentar juntar branco que nunca mais lá chegamos. Portanto, bastante branco. Juntamos aqui o vermelho para construir um cor-de-rosa de base e depois vamos utilizar o amarelo ocre. Podemos utilizar também o amarelo, mas utilizamos o amarelo ocre, vai nos dar maior rapidez naquilo que eu considero que é mais próximo de conseguirmos ficar mais próximos de um tom de pele. Portanto, amarelo, ocre, vermelho e branco. Depois podem ver em baixo nas referências do vídeo, eu digo quais são estas cores, todas as cores utilizadas neste tutorial. Temos a nossa base, não é? A nossa cor de tom médio e vamos criar o tom das luzes. Com isso, mais uma camada de branco e crio então
tiro um bocadinho do tom médio, junto mais branco para criar o tom das luzes. Vamos também criar o tom das sombras, o tom mais escuro. No mínimo precisamos de 3 tons, o tom das sombras, o tom médio e o tom das luzes. Depois, mais tarde, quando vocês dominarem esta técnica das 3 cores, podem utilizar mais tonalidades, mais cores, para dar mais vivacidade ao retrato, mas neste momento. Se estão a iniciar o desenvolvimento da arte da pintura de retrato, convém fazer vários retratos utilizando estas 3 cores. Só apenas aqui um truque. Em vez de vermelho e azul para construir o tom mais escuro, também posso fazer uma mistura mais rápida utilizando terra de siena queimada com branco e depois então dou-lhe a tonalidade mais vermelha, utilizando um bocadinho de sangue, mas posso nem o fazer. Portanto, tenho aqui 3 tons, o normal conseguido com as cores básicas, e depois tenho um outro tom que posso utilizar como terceiro tom, ainda com um tom mais escuro, feito com a nossa terra de siena queimada. Essa terra de siena queimada, se misturar branco, consigo também um tom intermédio, ou seja, é uma alternativa a fazer os 3 tons. Portanto, no fundo, tenho aqui a nossa palete pronta e vamos começar por sombrear. Colocar as sombras. Quando fazemos um retrato é sempre importante começar pelas sombras, porque as sombras vão-nos dar a noção muito rapidamente do volume da nossa cara. O esboço foi muito rápido, sempre qualquer preocupação, e por isso, quando colocarmos aqui as nossas sombras, e portanto temos que manter sempre na definição base qual foi o lado que eu escolhi para ter a luz, mas no lado oposto eu marco as sombras e consigo ter rapidamente a noção de volume básico da nossa figura. E a partir daí começamos, como veem aqui, a ter já uma espécie de estrutura facial do modelo, neste caso parecido. Não esqueça também que o pescoço faz parte das sombras. Mais tarde estas sombras, estes tons podem ser ajustados, mas para já, como temos apenas 3 tons, vamos utilizar assim. Okay? A seguir, vocês podiam pensar em começar com o tom intermédio, mas não. Da mesma forma, começando com os tons das luzes, consigo rapidamente obter um contraste entre o tom das sombras que apliquei primeiro e o tom das luzes e ajuda bastante a definir então aquilo que é o volume da cara. Basicamente, com a sombra e agora o tom de luz, eu consigo criar todos os volumes do que é que são as superfícies a nossa cara é uma superfície, mas tem alguns planos, dos planos da nossa cara, incluindo também a parte do pescoço. Agora sim, é mais fácil de colocar os tons intermédios e posso utilizar também como esquema a colocação dos intermédios naquilo que são os espaços entre as sombras que eu defini no início e as luzes, mas também posso escolher, e aproveitando aquela definição que me deram a colocação da sombra e das luzes, depois escolher quais são os pontos onde nesta figura que estou a fazer quero colocar os tons intermédios. Portanto, estão a ver que aqui em termos de tom da pele nós temos já uma ideia muito, muito aproximada, muito interessante de volumes. Podemos até estar errados de alguma forma, mas esta primeira colocação dos 3 tons permite-me entrar já numa zona de correções, posso depois corrigir, e neste caso eu já estou a trabalhar algumas coisas fundamentais, como sejam as sombras mais escuras da cova onde entram os nossos olhos, não é? E também vou, no fundo, permitiu-me, portanto, a colocação dos 3 primeiros tons permitiu-me encontrar e começar já a definir onde é que eu começo a compensar, a corrigir e a ajustar os tons que a cara precisa.
nós estamos a fazer uma figura da imaginação. Portanto, se eu tivesse um modelo ou uma fotografia, o que não quis para ter mais alguma flexibilidade na hora de construir este exemplo, se eu tivesse um modelo ou uma fotografia, eu estaria a olhar para o modelo e estaria a verificar as zonas de luz e de sombra e estaria a ajustar, procurando então nesta fase já alguma semelhança com o modelo e iria com certeza encontrá-lo se estivesse a marcar as zonas de luz e de sombra corretas. Aqui, como tenho uma cara da imaginação, nós temos alguma liberdade e é isso que eu estou aqui a fazer. Podia parar aqui esta fase e fazer outras coisas, como o fundo e o turbante, mas posso também, como fiz nas sobrancelhas, marcar já, ainda que de forma também provisória, os lumes dos lábios com vermelho, para que vá encontrando não só a questão dos volumes e aperfeiçoando a questão dos volumes, mas encontrando também o espaço, as cores e a tonalidade dos outros elementos da cara. Faço o mesmo para os olhos, alguma definição da parte mais do sombreado da pálpebra superior e depois vou marcar também só os olhos em termos dos espaços relativos. Quando ponho, não faço o olho completo, faço um bocadinho, depois outro bocadinho do outro olho para ter exatamente a noção do que é que estou a fazer. E vou pintar um branco, sujar um branco. O branco dos olhos não é branco, portanto sujei um pouco o branco para também, neste desenho que estamos a fazer, marcar o que é que seria a zona completa de branco dos olhos. E já fica, por facto de estar sujo, já fica com uma maior naturalidade. Vou pintar a íris de verde com o azul e o amarelo ocre. Podiam ter escolhido outra cor qualquer. Como vos digo, estou a pintar da imaginação e, portanto, tenho essa liberdade. E agora também ponho o preto da íris dos olhos e ficamos aqui com elementos, não em detalhe, mas ficamos aqui com os elementos preenchidos e, portanto, podemos passar para o turbante, que vamos pintar assim muito rapidamente. A zona de azul mais escuro da sombra e depois à frente, mantendo, obviamente, a relação da luz na cara, mantendo-a no turbante, obviamente. Tal como estamos a fazer neste exercício, recomendo que utilizem a vossa imaginação para fazer as primeiras caras. Não tentem fotografias ou modelos verdadeiros sem terem um pouco o controle sobre a forma de pintar. Utilizando caras da vossa imaginação, não estamos condicionados ao modelo, ao olho, ou não sei o que, portanto, podemos, no fundo, encontrar aqui a nossa forma de trabalhar. Em determinada altura, numa obra e numa cara também, num retrato, vamos ter que preocupar-nos com o fundo e os outros elementos que não são a cara. Já fizemos o turbante e vamos utilizar o fundo. Como vos disse, estamos a utilizar aqui o modelo da rapariga do brinco de pérola. Não nos vamos pôr pérola nem nada, fica-nos mais barato fazer sem pérola, mas vamos utilizar então a mesma cor do modelo. Aqui utilizei o castanho Van Dyck, Brown Van Dyck. E aqui a preocupação, eu já estou a utilizar muita tinta, ou seja, como disse, isso é uma pintura à la prima, estou a utilizar bastante tinta para definir o contorno. E agora é mais fácil do que quando fiz o desenho a azul, porque nesta altura, ao ter os elementos básicos de volume, com os 3 tons, ou já alguma informação adicional, eu tenho uma noção de qual é o perfil que quero colocar. Da mesma forma, também temos que fazer o casaco. Eu vou pôr a mesma cor, por exemplo, é um casaco mais pequenino, menos luxuoso, mas a mesma cor que o casaco da rapariga do brinco de pérola. Isto também
para dar a noção do que é que vai ser a obra completa. Porque eu não podia, há quem faça, fechar completamente o detalhe da cara sem ter a estrutura completa da obra e, portanto, essa estrutura completa da obra tem que dar informação também sobre o resto das zonas que vou pintar, neste caso o casaco e também o fundo que vamos completar. Já agora eu estou a pintar para vos transmitir uma informação, não estou a pintar a cara como eu pintaria, ou seja, é muito importante que vocês depois aperfeiçoem, utilizem mais tons, mais cores, podem transmitir mais harmonias, etc. Mas para vos ensinar a pintar o primeiro quadro, a primeira cara, eu estou a fazer utilizando noções básicas, mais básicas que vocês podem aprender. Não queiram começar a fazer um tutorial ou fazer uma cara com uma cara perfeita, não o vão conseguir. Não vão conseguir fazer uma cara perfeita à primeira. O que vocês têm que fazer é encontrar o primeiro desenho com algum equilíbrio, com proporções, com esta técnica de sombras, luz, etc. Ter uma base onde consigam depois, à medida que façam outros desenhos, entender o que é que está bem, entender o que está mal e corrigir no próximo e noutros e ir melhorando. E à medida que vão melhorando, então sim, encontram o vosso estilo e podem fazer coisas perfeitas. E podem até ser melhor do que aquilo que vos estou a ensinar. Mas não tentem imitar pinturas já com a técnica estabelecida. Não façam isso. Façam o domínio da técnica base, que é o que eu vos estou a ensinar aqui, e depois definam à medida que vão treinando, que vão experimentando, que vão ensaiando, que vão melhorando, e encontrem o próprio estilo de pintura na vossa arte. Não se esqueçam, isto é muito, muito, muito importante. E vão encontrar o vosso estilo ao fim de várias tentativas. À primeira, não desesperem, mas é muito mais fácil de esperar se tentarem fazer algo perfeito com base num tutorial de um senhor que está a pintar há 40 anos retratos especificamente, do que nas aulas do nosso canal. As aulas do nosso canal são assim, para que as pessoas consigam ter a base. É isso que nós queremos transmitir. Por isso, subscreve o canal para que saibas quais são, no fundo, os temas que em cada semana nós disponibilizamos para aprender com o Fernando, aprender a fazer e não ver um mestre com sua obra extraordinária, com os seus skills, fazer um quadro perfeito. Vocês vão consegui-lo se tiverem paciência e conseguirem dominar as técnicas base. O filme é agora 4 vezes mais rápido, em vez das 2 vezes como vimos a anterior informação. Isto porque não vos quero maçar com esta fase em que os detalhes são mais lentos e são menos visíveis em termos daquilo que é a evolução da pintura. E aqui já não é tão importante transmitir-vos a forma como eu faço, uma vez que a forma vai depender da evolução de cada um como pintor, daquilo que formos melhorando ao longo do tempo. Chegamos a uma fase em que a totalidade do quadro está preenchida e temos então possibilidade de olhar para o nosso quadro, para o nosso desenho, pintura, porque uma base da pintura é o desenho. Aqui eu estou a desenhar, estou a modular com os pincéis, mas posso considerar isto um desenho com tinta. Eu estou a olhar aqui para o nosso quadro e estou a decidir onde é que eu devo colocar um tom mais escuro, onde é que eu devo colocar tons mais claros, quais são os detalhes que em determinado momento eu quero construir. A partir daqui posso procurar a perfeição e gastar 3 horas, tentar, no fundo, definir todos os detalhes, e se estivesse com o modelo ou com a fotografia, ir à procura daquele tom, daquele esfumado, daquela ligação entre os tons, entre as cores, dar-lhe maior vivacidade, etc. Mas não se esqueçam,
Eu, como pintor, é que decido onde quero acabar. Eu é que decido o tempo que quero investir na pintura e qual o nível de detalhe que quero imprimir na obra. Se tivesse um modelo, se tivesse aqui uma fotografia, eu podia encontrar, tentar dar umas variações, dar as luzes corretas, fazer o esfumado entre os tons, a diferença, mas posso não fazer. Mas para tomar essa decisão é muito importante ter a base. A base tem que estar as proporções, os primeiros tons, para ir progredindo e ir trabalhando os tons com base naquilo que estou a ver. É a própria obra que nos vai transmitir onde é que nós vamos acabar e onde é que nós vamos dar o próximo passo, onde é que estão os equilíbrios, onde é que estão as correções, onde é que estão os ajustes. Esta parte acelerei 4 vezes, exatamente porque é mais demorada. Em termos de práticos, de ensinamento, já não há muito a dizer. Como vos disse, é uma opção vossa. Aqui nós podemos realmente brincar. E brinquem com a arte. Encontrem aqui o vosso nível de pincelada mais livre, mais solto. Brinquem com os brancos, brinquem com os escuros. E portanto esta fase já é acelerada 4 vezes, não é? 4 vezes mais rápida. Eu demorei cerca de 1h30, 2 horas a fazer este quadro, numa única sessão. Portanto, chama-se à prima, é a primeira. Mas há também quem designa como wet on wet, ou seja, técnica úmida sobre úmida, uma vez que as tintas a óleo, sendo apenas uma sessão, continuam perfeitamente possíveis ser misturadas e ajustadas na própria tela, inclusive. Também é divertido fazer detalhes, não digo o contrário, não é? Os olhos, criar os volumes da boca e do nariz, é muito interessante, porque também fazem parte daquilo que é a nossa obra, não é? Mas façam a vossa opção, mas façam-na começando desde o princípio. Este é o principal conselho desta aula. Não queiram fazer perfeito à primeira. Façam à primeira, melhorem à segunda, melhorem à terceira, melhorem à quarta, etc, etc. Não se deixem iludir por mestres que ensinam já o resultado final do que vocês virão a desenvolver como técnica, com a vossa técnica. Divirtam-se a pintar e pintem. Só pintando conseguem melhorar. Quanto aos detalhes, vocês também têm essa capacidade de evoluir e de fazer os detalhes, e é sempre interessante. No entanto, os detalhes só vão funcionar se tiverem a base perfeita, se tiverem a base já dominada. Portanto, não adianta saber fazer olhos e narizes numa cara completamente desenquadrada, numa cara desproporcional e numa cara que não tenha os volumes e os tons mais ou menos equilibrados. É isso que vocês têm que treinar, fazer o vosso treino e conseguir entender a vossa própria forma de trabalhar a pintura a óleo, a vossa própria forma de trabalhar um retrato a óleo, não é?
Se gostou desta lição, subscreva o canal e partilhe este vídeo com alguns amigos que sejam, não é pintores, mas que gostem da pintura e que estejam dispostos a começar a pintura, uma pintura ou um quadro a óleo. Na subscrição do meu canal podem encontrar muitos outros temas para começar. Estou ainda a criar vídeos, tenho algumas dezenas de vídeos no meu canal, onde mostro realmente as bases, aquilo que é necessário saber para dar o primeiro passo. O meu canal não é de exibição, o meu canal é para ensinar. É isso que eu quero transmitir, é isso que eu gostava que as pessoas vissem e conseguissem boas obras com base nos meus ensinamentos, não é boas obras a copiar a minha técnica. Obrigado por verem, obrigado por tudo, pela vossa paciência e bons desenhos, boas pinturas com o canal Aprende com o Fernando, se for caso disso. Convido-vos a visitar o meu site www.arte.one, onde podem ver algumas das minhas obras, também alguns dos tutoriais que apresento aqui na internet, e onde por acaso tenho uma reprodução de Rapariga da Brinco de Pérola de Vermeer, aí sim uma reprodução a sério desse fantástico quadro, para vocês poderem comparar com este que temos aqui, que serviu e serve para vos transmitir as noções básicas de um retrato a óleo numa única sessão. Obrigado. Traz o teu sorriso, tu és tudo que eu preciso, e não me digas que não és capaz